Olá, Nação Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais uma decepção que o Clube do Remo ofereceu ao seu torcedor ontem, desta vez no Bom Parabainão, completamente lotado. O Remo não viu a cor da bola, não jogou absolutamente nada e saiu derrotado contra o Atlético Goianiense. E a gente vai conversar com vocês sobre o que aconteceu ontem e, claro, sobre o maior responsável pelo que está acontecendo hoje no Leão Azul Paraense. O Remo que pode perder até 3 posições nessa rodada e ficar aí no meio da tabela e já pode considerar dado adeus ao acesso em 2026. Antes, já peço muito que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta, mais uma vez, é de 1000 neste conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e também assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, quero primeiramente conversar com vocês, né, sobre o jogo de ontem. Mas antes de falar sobre o jogo, queria mais uma vez falar sobre o jogo no Bom Parabainão em si, né? Porque a torcida ficou a semana toda na expectativa, sabendo que esse jogo seria no Bainão, tendo uma esperança de que dessa vez o Bainão fosse jogar a nosso favor. Mas, gente, a culpa não é só do estádio, a culpa não é do torcedor, a culpa é de todo um contexto que envolve hoje o futebol do Clube do Remo, que daqui a pouco eu vou chegar por lá. Ontem a gente teve de novo problemas, né, nas catracas do Bainão, muito em função também da aglomeração que foi ali acumulada, faltando um pouco mais de meia hora para o jogo começar. Eu fiquei gravando conteúdo com a equipe do Chaves lá fora até umas 7h45 mais ou menos, e até o momento que eu estava lá, o movimento estava tranquilo, inclusive a Zâmara, né, para quem conhece aqui do canal, ela entrou tranquilamente no estádio, segundo os relatos que ela trouxe pra gente depois que a gente também conseguiu adentrar ali a nossa casa. Mas a gente viu de novo esses problemas. O Remo que ontem teve aí a Ingresso SA, né, como a responsável pela logística dos ingressos, por conta das catracas do Bainão, não foi a Tiquezinho. E no próximo jogo acredito que o Remo já deve voltar aí com a Tiquezinho. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tive nenhum retorno sobre esses problemas que aconteceram lá nas catracas do Bainão. Quem sabe no outro conteúdo a gente consiga, né, conversar com vocês a respeito disso. Então isso aqui é um recado até para os torcedores que entraram em contato com a gente ontem após a partida, relatando esses problemas nas catracas. O torcedor que pagou R$80 ontem, R$80 não, né, pagou R$88 porque tinha ali a taxa do site. Então a galera pagou esse preço para ver o jogo do Clube do Remo. E eu nem vi o borderô ainda do jogo, sabe? Eu cheguei tão cansado em casa ontem só para dormir e eu nem vi ainda o borderô do jogo, nem sei se já saiu esse borderô. Mas ontem o Bainão tava com um público mais uma vez extraordinário, né? E aconteceram esses problemas, infelizmente, do lado de fora. Aí tem toda a festa, recepção ao time, né? Mas, de novo, né, gente? O time não consegue se conectar com o torcedor. O time não consegue render absolutamente nada. O Remo segue sendo um time bagunçado taticamente, um time que não consegue evoluir coletivamente. E ontem o Atlético Goianiense, que é um dos piores visitantes, venceu apenas a segunda partida fora de casa, né, na competição. Jogou muito à vontade. Um time que não é dos melhores do campeonato, tanto é que agora que está chegando na metade da tabela. Mas um time que trocava passes, um time que rodava o jogo, tinha consciência, os pontas iam para cima dos laterais. Aliás, partida tenebrosa do Nathan Santos na direita, do Sávio na esquerda, tanto é que ele sai no intervalo, sentiu o Bainão lotado, né? Impressionante como não jogou nada o Sávio ontem. Caio Vinícius errando muitos passes, meio de campo sem funcionar, Jaderson perdido, o Regis, que é de vidro, infelizmente, impressionante como o Regis não consegue render, e o ataque lá isolado, né? Marrone
tentando fazer uma função às vezes até de meia, mas não conseguindo produzir muita coisa. O Pedro Rocha até muito marcado e o João Pedro perdidaço na frente. E a defesa, que na minha opinião errou naquele lance do gol ali do Atlético Goianiense, né? O Sávio deixa cruzar, o Nathan Santos não marca ali o jogador do Atlético. O Rangel calcula errado a bola, ele achando que a bola ia pra fora, eu acho, né? Ele poderia ter tentado fazer uma ponte ali, tentado sair na bola, calculado melhor, a bola bate na trave e volta pro atacante do Atlético, que só empurrou. E o time goiano fez o gol. Um gol assim, bizarro, porque foi o jogo foi bizarro ontem. Foi uma tragédia, foi um jogo esquisitíssimo. E lembrou muito aqueles jogos em 2021 no Baenão. Contra a Ponte Preta, contra a Londrina, contra a Goiás. Jogos que anteciparam a tragédia do rebaixamento que foi naquele ano. Então ontem, gente, o Remo estava com o espírito de time rebaixado. É um time derrotado, um time sem alma, sem inspiração e principalmente sem comando. Principalmente sem comando. Ontem, inclusive, né, dois torcedores, eu vou citar isso aqui porque a gente precisa ser justo, né, e eu dou espaço para quem me elogia e dou espaço para quem me critica também. Eu acho que a gente tem que ser justo nisso. Dois torcedores estavam, assim, com muita raiva, né, ali na arquibancada 25. Eu estava atrás do gol do Atlético Goianiense vendo o jogo, e eles estavam dizendo que eu puxo o saco, que eu passo o pano pro treinador, né, que eu era responsável também pelo que estava acontecendo. Esses dois torcedores. E assim, eu queria entender realmente de onde eles tiram isso, né, de onde essa galera tira isso, porque, porra, será que o cara não assiste os conteúdos? Desde quando o Remo vem perdendo pontos em Belém, o Remo não consegue evoluir, que a porcentagem do aproveitamento é uma das piores, né, dos comandantes na era Antônio Oliveira. Se você fizer o recorte do Remo Antônio Oliveira em Belém, é campanha de rebaixado, e os pontos que a gente vem conquistando fora, também na base da sorte, em alguns momentos, como foi contra o Vila Nova. Será que o cara não assiste os conteúdos e vê que a gente está batendo na tecla há um bom tempo? E também bato na tecla, inclusive falei para ele ontem, cobra do executivo, falei bem claro. Porque para mim é muito fácil chegar aqui e criticar só o português. É como chutar cachorro morto. Eu acho que nem ele acredita mais no próprio trabalho e nem ele entende mais como ele está ali ainda. Tenho certeza que ele chega em casa, ele conversa com a esposa e deve se perguntar, será que vale a pena? Eu falo em relação ao trabalho, porque a multa, se ele for demitido, ele vai pegar uma multa muito boa. Mas em relação ao trabalho mesmo. Gente, eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi isso, um treinador ser tão prestigiado por uma diretoria, no caso, pelo Marcos Braz. Todo mundo sabe que é o Marcos Braz que banca ele. O Tonhão virou uma rainha da Inglaterra, o Tonhão não manda nada mais. As informações que chegam, o Tonhão nem aparece no Baianão mais. Então, galera, ontem o Remo, na minha opinião, tá? Você acredita, se você quiser, eu não tô aqui pra tirar o sono de ninguém, não tô aqui pra vender ilusão também. Mas pra mim ontem o Remo rasgou qualquer possibilidade de acesso. O Remo, segundo os matemáticos, tinha 20% de chance de subir, mas ontem pra mim rasgou de vez, porque esse futebol que o Remo apresenta não é futebol de quem merece a primeira divisão, gente. Não é. E quando lá atrás, se não me engano, contra a Ferroviária ou contra o Botafogo, a gente pedia a troca do treinador, né? A gente imaginava que o técnico iria sair, era justamente para que chegasse um novo profissional e melhorasse o trabalho, porque o Remo não tem um elenco ruim, gente. Só que o Remo reformulou o seu elenco nessa janela agora, já pensando em 2026. Jogadores chegando com 2 anos de contrato, jogadores chegando sem nenhum tipo de critério. O João Pedro vindo lá do Vietnã, o Nathan Pescador parado, sabe lá desde quando, o Grego parado também, que veio lá do futebol da Romênia, o Eduardo Melo horrível. Teve mais um jogador que chegou parado aí, o Jorge, porra, 1 ano parado. Que diabo de critério é esse? E pra galera que puxa o saco, né, que bajula o Marcos Braz só porque ele foi vice-presidente do Flamengo, né, que lá inclusive ele pagou multas altíssimas aí para vários treinadores, errou pra caramba também, não foi só campeão não, ele errou pra caramba também. E ele fala muito em títulos, né, mas aqui no Remo ele precisa construir a história dele, que aqui ele não tem nada.
para essa galera, né, que passa pano para ele, tá tudo bem para essa galera com esses critérios de contratações? Eu não posso chegar aqui e falar da parte administrativa porque eu não tô lá dentro. Essas reformas que estão acontecendo, gente, já estavam programadas. Só que o Marcos Braz é um cara também que ele sabe jogar pra mídia, né? Ele sabe jogar pra galera. Aí ele vai lá, grava um story, faz um vídeo. Aí apazigua tudo. Aí amanhã, quando o time voltar a treinar, vai postar uma foto, todo mundo unido no meio do campo, abraçado, dizendo que estamos fechados no objetivo. Só que o torcedor, na grande maioria, ele não é burro. Ele sabe muito bem que com esse futebol, com esse trabalho que tá aí, nada vai evoluir, gente. Nada vai evoluir. Então, cobrem de quem realmente é para ser cobrado. E detalhe, ganha muito bem para isso. Ganha muito bem para isso. Ganha muito bem para manter esse treinador, cara. Mas depois somos nós, né, da mídia alternativa, que tumultuamos, que fazemos o inferno. Será que é a gente que influencia o torcedor onde tá puto? Ou é o torcedor que sabe muito bem o que tá acontecendo? Porque se eu parar de gravar hoje, gente, deixar de fazer o meu trabalho aqui, o torcedor não vai deixar de ficar puto. O torcedor não vai deixar de entender que as coisas estão completamente erradas. E olha, gente, eu tô preocupado, porque nós estamos nesse momento com 39 pontos. Eu tô preocupado com esses 6 pontos aí, porque faltam 11 jogos para acabar o campeonato, e eu não tenho certeza que a gente vai ganhar 2 jogos com esse time aí, cara. Não tenho certeza. O que me dá certeza que o Remo vai chegar contra Volta Redonda na próxima rodada e vai ganhar a Volta Redonda lá dentro? Nada. Nada. Então, gente, eu tô muito preocupado com essa pontuação, com esse desempenho. E pra mim o acesso já foi, né? O Remo inclusive pode perder 3 posições nessa rodada aí. Vila Nova ainda joga, Cuiabá ainda joga, o CRB ainda joga, né? O Avaí ainda joga, parece. Então o Remo pode despencar mais ainda no campeonato aí com esses jogos. Então, gente, de verdade, para encerrar o vídeo, cobrem de quem é responsável. Quem manteve, quem bateu o pé naquela semana que o Antônio Oliveira estava demitido. Que inclusive vieram falar que a imprensa tinha soltado fake news, que os canais soltaram fake news. Fake news é o... Ele estava demitido. Ele estava demitido. E o seu Marcos Braz bancou ele. Depois foi lá para Remo TV gravar conteúdo com o Pujé, mandando direto para todo mundo, inclusive pros canais. Porra, se eu sou profissional, se eu faço um trabalho sério no Remo, eu vou bater cabeça com um canal de YouTube? Difícil, cara, difícil. Esse ano o Remo rasgou muito dinheiro e perdeu a maior oportunidade nos últimos 30 anos de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Porque ano que vem a Série B pode estar muito mais difícil do que foi esse ano. Esse ano estava muito acessível e a gente desperdiçou uma chance gigantesca. Repito, por mim aqui o acesso foi dado a Deus ontem. Se você quiser acreditar do outro lado, pode acreditar. E se você quiser me chamar de secador também, é problema seu. É problema seu. Eu faço a minha parte sempre. Inclusive, durante a semana, chamando o torcedor para ir ao estádio. Mas para ver essa palhaçada aí, não tem condições. Não tem as mínimas condições. Mas repito, cobre de que realmente é para ser cobrado. Porque o treinador aí, ó, é muito fácil bater. Cobre de quem deixou ele no cargo. Beleza? Não esquece de deixar o like, de compartilhar com seus amigos e de verificar a tua inscrição no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!